teste respeitável para ele. Em toda a carreira o Ray Mercer havia sofrido uma queda só. Então muita gente comparava ele a uma parede. Quer dizer, das 3 derrotas, só uma havia sido por nocaute? É isso, Rato? Não, nenhuma por nocaute. Ele havia sofrido uma queda. Um knockdown, não um nocaute. Então realmente era um bom teste para o Lewis. Ele lutava de calção branco, né? O Mercer com calção escuro. Nossa, o que é isso? Ele achou que era sumô, Rata, logo no começo da luta. Ele tá indo que nem uma vaca brava. A postura do Mercer, né? Em termos de altura, o Lewis levava uma vantagem, 1,98 contra 1,85 do seu oponente. Olha só, e o Lewis começou com muita atitude a luta, né? Colocando bem os jabs, mas o Mercer fechava bem a guarda. Olha, o Mercer também mostrando um bom jab, apesar de ser menor em altura. E ele não tá dando a menor bola aí pra toda essa fama aí do Lewis. Ele tá indo pra cima do inglês. Mas eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo, né? Porque já que ele foi escolhido para essa luta, tinha que mostrar a qualidade. Até porque tinha qualidade, né? E se a gente olhasse assim, não, Rata? Se você olhar, claro que guardadas as devidas proporções, ele lembrava um pouco o Tyson na época. Lembra, o pescoço muito compacto. Talvez por isso ele tivesse sido escolhido, né, pelo pessoal do Lennox Lewis, né, para ele já ir se preparando, tal, com a complexão física, aquela coisa toda. Só que demorou pro Lewis enfrentar o Tyson. Né? Demorou bastante. E olha só, olha o Mercer batendo na linha de cintura, no rosto, e o público vibrando. E a gente já viu aí o Lewis colocando alguns belos golpes de direita no Mercer, e o Mercer praticamente não sente. O Lewis, nesse primeiro assalto, mais manteve a distância do Mercer do que propriamente conseguiu colocar golpes contundentes. O Mercer que tinha um problema só, ele odiava treinar. Né? Era meio Romário, assim, treinar pra quê se eu já sei o que fazer, é isso? Mais ou menos. Era o Romário do boxe americano. Era bom dentro do ringue, mas fora não gostava muito de treinar, né? Gostava muito de festa. É certo. Só não era baixinho. Não, para a categoria dos pesados ele também era baixinho. Tem isso também. 1,85 não é lá uma grande estatura para pesos pesados, não. Termina o primeiro assalto. Um rápido E o Lewis, ele é protagonista de uma das cenas mais curiosas da história do boxe. Ele ia enfrentar o Racine Rakhman numa revanche, e o Rakhman insinuou que o Lewis fosse gay. É mesmo? Diante das câmeras, né? No estúdio da ESPN. Ô, louco, e aí? E aí o Lewis falou, olha, traz a sua irmã aí que eu vou mostrar se eu sou gay ou não. Ô, louco. E aí eles acabaram saindo na mão dentro do estúdio da ESPN. Nossa, agora eu fico imaginando pra separar duas feras assim, hein? Como é que você faz pra separar dois pesos pesados tentando brigar na sua frente, eu acho? É complicado, né? Batalhão de... Esses são os detalhes que só o nosso Eduardo Rata traz para você que é fã de esportes, para você que gosta do boxe. Realmente o Rata é uma enciclopédia, não só no boxe, né? Mas em geral, tudo que envolve luta, o Rata tá por dentro. Agora no boxe então é covardia, né? E olha, um segundo assalto mais de estudos, né? Nenhum dos dois assim partindo com muita contundência, não. Agora sim. Só porque eu falei, o Lewis conseguiu uma boa sequência de golpes, tanto na linha de cintura como no rosto do Mercer. Olha, e são golpes fortes aí, e o Mercer nem pisca. Isso aí, na verdade, é um teste também para a parte mental do Lewis. Teste de paciência. Exatamente. Né? Do tipo, olha, eu bato, não acontece nada com o cara, e aí, como é que eu faço? Exatamente, ele tem que manter a calma, ele não pode se desesperar. Ali o clinch. O Lewis espertamente
Manteve o adversário à distância. Olha só o... Nossa, que pegada, hein? Que pegada do Mercer. Ficou nas cordas o Lewis. Ele tem que sair dali. Cordas, não conseguiu sair. E o público vibra. Olha só. Que sequência do Mercer. Público de claro, pé. O Lewis foi esperto e partiu para o Clint, que estava meio sem saída ali para ele, né? A única saída era essa, na verdade. Até porque, né, o Mercer é americano, o Lewis britânico. É claro que o público, evidentemente, é torcer para o lutador da casa. E olha só, o Lewis coloca combinações limpas no rosto do Mercer e ele não sente. Ou pelo menos não demonstra sentir. Agora o clinch foi do Mercer. O árbitro tendo muito trabalho para separar os dois. Apenas o segundo assalto de uma luta programada para 10, mas já dava para perceber como seria. É um espaço maior, né? Terceiro assalto para você. Madison Square Garden, 10 de maio de 1996. Lennox Lewis contra Ray Mercer. Pesos pesados. Na oportunidade, Lennox Lewis sonhava em enfrentar Mike Tyson. E por isso, essa luta contra o Ray Mercer. Mas a coisa não estava boa para ele, hein? Nesse combate. Mesmo. Tem um braço comprido, né? O Lewis jogou alguns jabs, mas o Mercer ficou provocando ele ali, né? Batendo as luvas, como quem diz. Só isso você tem para mostrar? É muito à vontade aí o Mercer. Tava se sentindo em casa mesmo, né? Ele que nasceu na Flórida, mas morava na oportunidade em New Jersey. Então, estava realmente muito próximo de Nova York. Estava praticamente em casa. O Mercer. O Lennox Lewis, que nasceu em West Ham, na Inglaterra, mas vivia em Londres, né? Evidentemente. Uma luta mais estudada do que brigada nesse início. E o Lewis tentando aí decifrar o estilo do Mercer, porque ele ainda muito mal aí no combate até agora. E é raro, hein, a gente presenciar o Lewis tendo tanta dificuldade assim contra um adversário. Geralmente, por conta do tamanho dele, da envergadura e da potência da mão direita, ele tinha vitórias fáceis até sobre adversários bons. Agora, a grande questão, Rata, era a seguinte, né? O Mercer, na oportunidade, tinha 35 anos. Será que ele aguentaria esse ritmo nos assaltos subsequentes? Porque no começo é uma coisa, né? Depois, o cansaço vem chegando. E para piorar, ele detestava treinar o Ray Mercer. Então, o lado físico podia pesar, né? E a gente percebe aqui na cintura do Mercer que é bem reforçado. Bem reforçado. Até em função desse aspecto que você salientou, que ele não gostava de treinar. Aí o resultado é esse. Mas ele é um lutador muito determinado, Mercer. Mesmo que ele esteja cansado, ele tem essa mentalidade sempre para cima do adversário. Você está acompanhando mais uma grande luta do arquivo da ESPN, mais esta edição do programa Clássicos do Boxe. No momento da luta, vamos para o início do quarto assalto. O Mercer está melhor, hein, Rafa? O Mercer havia vencido todos os assaltos até aí. E nem dando bola para toda a fama do Lewis. E olha só como o Mercer não tinha o menor respeito pelo Lewis, não, né? Você acha que o Lewis ficou surpreso com a postura do Mercer, Rata? Demorou um pouco para cair a ficha dele de como o adversário lutava? Olha, ele deveria conhecer o Mercer, porque o Mercer já havia enfrentado vários lutadores famosos, havia tirado a invencibilidade do Tommy Morrison.
Aí sim, aí uma boa sequência de golpes do Lewis. No quarto assalto, e é claro que o Mercer imediatamente partiu para o clinch. Olha, mas com aquela história da propina, por exemplo, você imagina que você vai pegar um adversário desmotivado. Só que para azar do Lewis, nessa noite, o Mercer subiu no ringue muito motivado. Por favor, Rata, repita a história da propina para quem ligou a TV agora. Como é que foi essa história da propina? É sempre bom a gente atualizar. Numa luta que o Mercer perdeu por pontos pro Jesse Ferguson, que era um lutador do segundo nível, o Ferguson venceu a luta e ainda falou, olha, no meio da luta o Mercer me ofereceu uma propina. O caso foi para os tribunais e acabou o Mercer sendo inocentado, porque os advogados de defesa e o júri até, eles concordaram em uma coisa. É muito difícil você entender o que um boxeador fala sem o protetor de boca. Com o protetor de boca, então, fica quase impossível. Aí também é difícil imaginar que no meio de uma luta possa acontecer isso, né? Se tivesse que ter algum acerto, algum arranjo, teria que ser antes, né? Não no meio da luta ali. Não, mas a teoria foi que o Mercer achou que o Ferguson ia perder fácil a luta. E aí, quando o Ferguson começou a endurecer o negócio, e realmente, haviam cenas depois recuperadas do Mercer falando alguma coisa na orelha do Ferguson. Só que, por mais potente que seja o microfone, você não consegue saber o que... E olha só, esse foi o melhor assalto até agora, hein? O Lewis começou melhor, de repente o Mercer se recuperou, colocou uma combinação importante de golpes e o público saiu vibrando no Madison Square Garden. Olha a resposta do Lewis. De repente os dois abandonaram aquela postura um pouco mais defensiva e aí começou a dar luta, hein? Aí a luta começou a ganhar em emoção. Mas o Lewis deveria usar o jab aí para manter o Mercer à distância. Aí ele preferiu usar o clinch. Chamou o Mercer para dançar. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos. Parecidas o Tyson, ela pescoço curto, troncudinho. E nos 4 primeiros assaltos teve muito trabalho. Embora nesse último assalto, Rata tenha colocado alguns golpes contundentes, né, sobre o adversário. Eu senti que o Mercer começava a se cansar, mas ainda cansado, ele tinha muita atitude, assim, e conseguiu